Lembrando que não é obrigatória a presença nas aulas síncronas. Vamos aguardar então iniciar. Boa noite, então, oficialmente a todos vocês. Eu sou a professora Vanessa de Cássia Pistoia Mariani, professora do Instituto Federal Farroupilha, campus Jaguari. Trabalho com vocês nas disciplinas do curso de Pedagogia, né, da nossa modalidade à distância. E é um prazer, então, estar mais uma vez, né, em mais uma sala de aula virtual do nosso curso de Pedagogia, curso no qual eu sou formada, né, na área de pedagogia e que então me sinto muito feliz, né, me sinto realizada em estar trabalhando no meu curso de formação, né? Quando a gente se forma em pedagogia, a gente parece que a gente nunca mais vai voltar para uma sala de aula para trabalhar com adultos, né? Parece que a gente está se formando só para trabalhar com crianças. E por muitos anos, por muito tempo na minha carreira docente, realmente eu fui para o trabalho com a primeira infância, e depois com os anos iniciais, e depois eu fui trabalhar também as disciplinas pedagógicas, no qual eu era habilitada a trabalhar dentro do meu curso de pedagogia, então com a formação de professores inicial nos cursos de magistério, e eu fui verticalizando, verticalizando, acabei entrando, né, na rede federal, trabalhando nos institutos federais, e hoje, então, trabalho junto ao curso de pedagogia no campus Jaguari, trabalho junto aos cursos de especializações Lato Sensu do meu campus também, né, que são em gestão educacional. A nossa outra pós-graduação é em metodologias e práticas para a educação básica, na qual eu estou atuando também na coordenação desse curso. Trabalho também com muita alegria junto a um curso de educação profissional e tecnológica, uma especialização também promovida pelo campus Alegrete, né, pela UAB, também é um curso muito interessante, com formação para a educação profissional, uma modalidade que tanto nos encanta, né, na qual os institutos estão eminentemente ligados e são pertencentes. E trabalho ainda também no nosso mestrado em educação profissional, né, o Prof. EPT, que também está sediado no nosso campus Jaguari, e eu sou prof. Orientadora, então, do Prof. EPT, trabalho com disciplinas e também com alunos como orientadora dos estudantes. Então, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei com vocês e tentando conduzir vocês nessa crescente, né? De estar dentro de um curso de pedagogia, mesmo que à distância, e estar construindo essas práticas e essas vivências junto ao processo, né, de construção do conhecimento dos estudantes. Às vezes, e por muitas vezes, a gente também se apega e usa de muitos exemplos, como se vocês fossem trabalhar também só com crianças. E quando a gente fala em alfabetização e letramento, propriamente dito, a gente já tem que pensar que nós podemos trabalhar aqui dentro desse processo de alfabetização e letramento, tanto com crianças como com jovens e adultos, né? Com pessoas que vão estar se apropriando dessa escrita, dessa leitura, dessa escrita alfabética, né? Dessa questão de acesso a decifrar códigos, a ler códigos, a compreender códigos e também a entender e usar eles socialmente na nossa sociedade, na nossa vida, então, até para que ele nos ajude a nos tornar realmente, a nos trazer, né, todos os princípios da cidadania, do uso dos nossos direitos, dos nossos deveres. Tá? Então, quando eu me deter, às vezes, em exemplos de muitas crianças, por favor, puxem a prof para a realidade que também se aplica à educação de jovens e adultos. Certo? Vamos começar, então, nossa aula. Gostaria que vocês se sentissem bem na nossa plataforma, né? Como eu disse bem no começo e aí não estava gravando, é uma plataforma pública chamada Conferência Web, na qual todos os servidores públicos federais eles têm acesso e conseguem então realizar suas aulas e também gravar para poder disponibilizar. E por isso que nós estamos usando então a partir de agora desse semestre, eu, Prof. Vanessa, ministrarei todas as minhas disciplinas pela Conferência Web. Acredito que vocês consigam, né, trabalhar de forma tranquila, inclusive os nossos concursos públicos para professores substitutos sempre utilizam dessa plataforma também, porque ela também é muito segura, né? E se vocês quiserem, em algum momento, fiquem à vontade, logo abaixo aos slides aqui que eu estou apresentando, tem um microfone e tem uma câmera.
Então, vocês podem abrir a câmera de vocês durante toda a aula ou em algum momento especial que vocês queiram participar. E vocês podem também abrir o microfone, tá? Lembrando que essa é uma premissa, é uma aula síncrona. Eu estou aqui para conversar com vocês, para dialogar com vocês sobre as questões da alfabetização e letramento da nossa disciplina, certo? Hoje nós vamos dialogar um pouquinho mais pontualmente sobre as questões, então, da alfabetização. O letramento ele está contemplado na unidade 2. Vocês já devem ter dado, né, uma olhada no nosso Moodle. Eu vi que alguns já tentaram baixar o material e pediram acesso ao Drive. Podem ir pedindo acesso ao Drive como leitores, eu vou estar liberando todos os dias. Eu abro meu e-mail do tipo umas milhões de vezes por dia, e cada momento que eu abrir tiver um acesso de vocês, estudantes da turma, para o material disponível no Drive, por favor, né? Eu vou estar liberando e vocês acessam para vocês fazerem a leitura dos materiais, certo? Dessa disciplina ou de outras disciplinas que vocês vão estar acompanhando comigo também. Então, o material já está disponível lá. A nossa unidade 1, ela é basicamente, né? Ela vai estar explorando as questões da alfabetização. E a nossa unidade 2 vai estar explorando as questões voltadas ao letramento, certo? Alguma dúvida inicial que vocês tenham, que vocês queiram compartilhar antes de eu iniciar as explicações sobre as questões da alfabetização? Por favor, fiquem à vontade. Nós temos o fórum de dúvidas para dúvidas, nós temos o chat também lá, né, o nosso Messenger do Moodle. Por favor, fiquem sempre à vontade para fazer perguntas, tá? E se quiserem fazer aqui na aula síncrona também, eu estou aqui à disposição para a gente conversar e dialogar, tá bom? Alguma dúvida até o momento? Tudo tranquilo? Sim? Deixa eu ir para o chat, que eu enxergo vocês lá no chat também. Qualquer coisa, vão me respondendo por lá, quem não tem acesso a microfone, tá? E pelos emojis também, eu estou enxergando aqui já que tem gente falando. A Aline levantou a mão. Aline, pode falar. Ai, prof, foi sem querer, tá? Eu tô Ah, ainda tá, não, mexendo aqui não de tem curiosa, problema. queria ver onde que era o chat, tá? Tá bom, Desculpa. tá bom. Não tem problema. Vamos experienciar a plataforma, bem tranquilo, certo? Vamos lá, então, agora, pessoal, começar as nossas problematizações sobre a nossa aula de hoje, tá? Para iniciar a nossa problematização, é o que eu disse para vocês assim, a minha concepção de aula síncrona talvez não seja a mesma de muitos professores. A gente tem um tempo curto com vocês aqui, porque a gente não pode, por ser uma licenciatura à distância, né, na modalidade à distância, a gente tem um tempo determinado para a aula, um tempo máximo, né? E a gente tem que vir aqui para trazer alguns insights para vocês, não é para explicar o conteúdo. Então, eu trouxe algumas problematizações que eu achei muito interessante, porque me remetem muito às minhas práticas como professora alfabetizadora. Como eu disse para vocês no início da disciplina, eu trabalhei com crianças, né? E no vídeo de apresentação da prof também eu digo para vocês, né? Eu trabalhei muitos anos no processo de alfabetização e de letramento de crianças, com o primeiro ano do ensino fundamental. Então, eu me realizo de certa forma nessa disciplina porque eu resgato as vivências que eu tive enquanto prof dos anos iniciais, né, enquanto prof que promovia esse encantamento pelas letras, esse encantamento pelo mundo escrito, aquela prof que muitas vezes mostrava e conduzia o processo, né, de leitura e de escrita. E vocês, quem já tem, quem tem filhos pequenos, né, que acompanhou realmente esse processo de leitura, de construção da leitura, de decifrar códigos e entender o que eles significam, vai entender o que eu estou dizendo. E quem já foi prof, ou quem é prof e trabalha com isso, né, deve perceber a magia que acontece dentro desse processo de realmente de construção da alfabetização, construção do mundo letrado. Para iniciar, então, eu quero mostrar para vocês um pequeno vídeo que traz um pouquinho de uma realidade que eu gostaria que vocês visualizassem, para a gente conversar depois. Então, prestem bastante atenção. É um fragmento de 1 minuto de um vídeo. Vamos ver se vai funcionar o áudio direitinho aqui com vocês, tá? Só um minutinho que eu vou testar. Acho que vai dar certo. Vamos lá. Será que é esse?
Acho que é, vamos ver. Acho que essa é a propaganda. Só um minutinho que não é esse aqui. Aqui, Canva. Acho que é uma propaganda essa, mas eu vou conferir lá o link. Aqui. Deixa eu parar aqui esse. Parar compartilhamento. Vamos lá de novo. Acho que agora vai, pessoal. Deu. É esse aqui mesmo. Vamos lá então. Vamos ver se vai funcionar o áudio. Qualquer coisa, sinalizem para mim se vocês não estiverem ouvindo a hora que começar as imagens lá no chat, tá? Vamos lá então. Aqui. Eu vou botar ele carregar um pouquinho. Isso, vou dar um pause aqui, esperar ele carregar um pouquinho para mim dar um play de novo. Um minutinho. Acho que agora vai. Mas não precisa o áudio também. Visualize as imagens. Podem fixar nas imagens, tá? Tudo que vocês estão visualizando. É o início do ano letivo. Profe, não sei para vocês, mas para mim não tá aparecendo. O vídeo não está aparecendo, não? Não, tá como pausado. Para mim aparece que tem erro. Pra mim aparece que Ah, tá no pause. tá. Eu vou começar ele de novo, vamos ver. Se não der, eu vou mandar o link e vocês assistem daí, tá bom? Eu não. Estão vendo agora? Ainda Vou não, mandar o prof. link para vocês. Pra Para mim, aí. não. Pra mim tá parado na. Acho que deve ser a tela inicial, que tem umas professoras e as crianças. Tá. Sim, eu consegui. É, pra mim Sim, eu também. consegui. Então, parar e compartilhar. Então, eu Sim, eu faço assim, consegui. ó. Eu mandei para vocês um link, Sim, eu tá? consegui. Vocês conseguem ver no chat o link lá? Acharam no chat o Sim, eu link? consegui. Tá. Sim, Então, professora. eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo até Tá os ótimo. 2 minutos. Quando chegar no 2 minutos, vocês podem desligar, certo? E voltar para cá, certo? Ok. Tá bom, eu aguardo vocês. Me avisem quando vocês estiverem voltando, tá bom? Para a gente começar as explorações.
Pronto, pessoal, assistiram? Conseguiram assistir? Tem gente retornando, acho que deu certo, assistiram e voltaram. Esperar aceitar todo mundo. Pronto, conseguiram assistir? Sim? Não? Sinalizem lá no chat, o Edivaldo assistiu, a Sim, Cristina pronto. dando ok, sim, sim. Ótimo. E daí? Me contem agora. Primeiro, eu queria dar uma explicação. Eu não estou fazendo propaganda para nenhum partido e nem para nenhuma prefeitura. Eu procurei, pensando nessa questão da problematização, eu procurei algum vídeo que fosse liberado, né, que tivesse imagens liberadas no YouTube, que mostrasse crianças chegando até a escola. Esse era o objetivo, né? Mostrar famílias e crianças iniciando o ano letivo. Então, por isso que eu peguei o vídeo dessa prefeitura, né, que mostra ali, então, no início mostra toda a recepção que a escola prepara, as crianças chegando, e daí depois termina com uma, que daí eu disse que era para vocês pararem de assistir, depois dos 2 minutos começa uma distribuição de uniformes, materiais escolares, enfim, mas não é esse o contexto, não é o assistencialismo que a gente está falando aqui. Estamos tentando focar, por isso, nos 2 primeiros minutos, né? Digamos que na chegada das crianças até a escola e também das suas famílias até a escola, e como eles foram recepcionados e como aparentemente eram as 3 escolas que aparecem ali no vídeo. E daí eu pergunto para vocês aqui, e a nossa aula é para ser dialógica, né? E para ser participativa, ou pelo chat ou pelo microfone aqui, tá? Como vocês se sentirem melhor e como vocês tiverem acesso, certo? Então, o que que vocês pensam quando assistem um vídeo como esse? Vocês têm esse contato, essa vivência de estar no início de um ano letivo? Parem e pensem, né, na realidade de vocês, como pais, como tios, como professores, como monitores de escola. Vocês conhecem o que é chegar, ou somente como estudantes, quando foram pequenos, ou quando foram alunos, né, de um sistema presencial? Como que é essa chegada até a escola? O que que vocês sentem quando assistem um vídeo assim, né? O que que dentro do coração de vocês passa, né, pelo coração de vocês? Ansiedade, medo, felicidade por estar num lugar desses? Vamos lá, o Edivaldo vai começar. Vamos lá, Edivaldo, fica à vontade. Oi, professora, colegas, boa noite. Olha, falando da imagem, eu considerei, me vi naquele momento, né, como se eu tivesse presente ali. E acho que esse momento é muito oportuno porque é a acolhida inicial, né? A sobrecarga do professor é muito grande, principalmente por questões burocráticas, e esses momentos eles são muito importantes. Até para que a criança tenha familiaridade com o espaço escolar, para que a família da criança também entenda o local que ela está e vai frequentar ao longo do ano, né? Só não pode isso ficar no primeiro dia, né? Eu acho que tem que ser momentos frequentes, né? De reconhecimento dos estudantes, por qualquer ocasião que eles alcançarem, por um projeto novo, conquista de alguma medalha, uma prática esportiva, enfim. Eu acho que esses momentos entre gestão, professores e estudantes precisam sempre ocorrer, de forma que o estudante se sinta cada vez mais pertencente àquele espaço, né? E como eu não sou pai, não tenho filho, né? Sempre como professor, eu valorizo muito esses momentos porque é a oportunidade que a gente tem de se mostrar para a família, primeiramente, né? Como professor do filho, da filha, e também transmitir certa segurança para eles, né? Que eles estão num ambiente seguro, que estão frequentando a escola e que é para eles. A escola pública é destinada para eles e que eles precisam também, juntamente conosco, defender esses espaços. Ótimo, Edivaldo. Obrigado pela participação, falando num contexto de quem vive isso sempre, né? Como prof. Certo? Que bom, né? E aí? E os que não convivem isso? Não convivem nesse espaço ainda como prof?
A Laiane colocou lá, né? Acho muito nostálgico, achava muito divertido o primeiro dia, né? O primeiro dia sempre é muito nervoso, né? Para crianças e para profs também, né, Edivaldo? Porque a gente sente sempre a cada ano letivo, a cada turma nova, é aquele frio na barriga, né? Meu Deus, quem são meus alunos? Quem são os pais dos meus alunos? Como é que a turma vai interagir? Como é que eles veem em relação ao desenvolvimento cognitivo? Né? Quais são as premissas, os conhecimentos que eles já construíram para mim poder conduzir esse processo de construção. Então, sempre é um desafio, né? Que mais? Que mais que vocês perceberam ou entenderam, né? Ou querem destacar em relação a esse vídeo? A Gabriela colocou lá. Acho um excelente momento, muitas novidades para ambos, isso. Muitas novidades, né? Muitas expectativas, e bem como o Edivaldo pontuou, né? E não pode se restringir essa acolhida, esse acesso, né, da gestão, dos docentes, essa receptividade com as famílias, com os estudantes, ela não pode se permitir acontecer só uma vez no ano ou uma vez a cada trimestre, quando a gente vai lá buscar os resultados de um processo, de um período de avaliações. Né? Ela tem que estar sempre, a escola e a família têm que estarem sempre juntas. Esse momento de comunhão, de construção, né, de participação, tem que ser aberto. Nem todas as famílias conseguem participar, nem todas as famílias. Mas a gente, enquanto professores, enquanto gestores da escola, precisa proporcionar isso. Lucimari, penso que está acontecendo um momento muito simbólico. Tem expectativa, curiosidade, medo, esperança de todas as partes envolvidas. Ótimo, Lucimari, isso mesmo. Quem mais gostaria de destacar? Alguém gostaria de abrir o microfone e também destacar alguma coisa sobre o que pensa em relação a esse vídeo, a esse momento especial que celebra o início de um período letivo? Vocês lembram quando vocês chegavam, quando vocês eram pequenininhos e chegavam, ou quando vocês chegaram para a primeira série ou o primeiro ano do ensino fundamental? Como é que foi, né? A mochila que vocês tinham, o estojo que vocês tinham, o caderno que o pai e a mãe conseguiam comprar para vocês? Quem era a prof do primeiro ano, a prof do primeiro ano ou da primeira série, ela sempre é inesquecível, né? Tanto pela referência positiva ou negativa, mas talvez é um dos primeiros nomes, né, da nossa geração, é um dos primeiros nomes que a gente memorizava. Agora nós temos profs, né, o ingresso obrigatório na educação infantil é a partir dos 4 anos. Então, outras profs precedem as profs que trabalham efetivamente com a alfabetização e o letramento, né? Eram pessoas muito marcantes dentro da nossa escolaridade, no nosso processo de iniciação na escola. Já vou ler as mensagens que estão lá no chat. A Raquel, verifica-se a preocupação de todos em deixar a escola pronta para o primeiro dia. Aquela prévia de organização, de planejamento, tudo limpo, tudo bonito, balões decorando a escola, né? Esses ritos têm que estarem sempre presentes na escola. Né? Vamos tentar avançar um pouquinho nas nossas discussões aqui. Como que vocês perceberam que eram as crianças, as expressões, as relações, os ambientes que a escola proporcionou? Tinha balões, era um ambiente colorido. Como é que eram as salas de aula que vocês perceberam naqueles vídeos ali? Como é que elas estavam? Elas estavam preparadas? Elas tinham um ambiente alfabetizador, um ambiente letrado para essas crianças estarem convivendo? Como é que vocês perceberam? Tinham nomes, tinham objetos que estimulavam o uso da leitura e da escrita dentro daquele espaço escolar? Isso se refere diretamente à nossa disciplina, né? Então, a importância da escola, primeiro, ser um ambiente acolhedor, da nossa aula, da nossa sala, de nós professores que vamos estar trabalhando tanto com crianças como com adultos, nesse processo de alfabetização e de letramento, estarmos sempre receptivo a esses estudantes, independentemente do nível cognitivo no qual eles se encontram. Porque nós estamos ali, e aqui essa cadeira, essa disciplina, né, ela é um recorte do trabalho do pedagogo. Sempre que eu estiver falando aqui para vocês, por favor, tentem fazer esse recorte. Essa disciplina é um recorte dentro de todo o processo
de desenvolvimento cognitivo que nós vamos promover aos estudantes. Nós vamos estar falando aqui sempre dessa iniciação e desse desenvolvimento da leitura, da escrita e do uso social desse recurso, dessa inserção social do estudante através da leitura e da escrita. Tá? Então, a Gabriela destacou ali no vídeo, né? Tinha letras do alfabeto grudadas nas paredes da sala, com imagens. Tinha imagens, né, que refletiam a letra inicial. Tinha nomes das crianças em alguns espaços. Tinha cartazes de boas-vindas com nomes das turmas, né? Então, vocês viram que era um ambiente rico de estimulação. E isso também já faz diretamente parte do nosso ambiente enquanto professores alfabetizadores. Nós vamos trabalhar dentro dessa cadeira com a estimulação direta ao uso da leitura e da escrita, ao desenvolvimento e ao uso da leitura e da escrita. Então, proporcionar esse ambiente alfabetizador faz parte das nossas atribuições sempre como professores dessas classes, né? E quando gestores, também, porque o mundo letrado, o mundo alfabético, ele tem que pertencer ao estudante. E ele pertence ao estudante, não só na sala de aula. Isso vai ser muito mais aprofundado na nossa unidade 2, quando a gente estiver falando de letramento, né? Porque a leitura e a escrita, elas estão em todos os lugares que a gente convive. Como é que uma pessoa vai pegar um ônibus sem saber decifrar os códigos que trazem, então, o nome desse ônibus? Né? Qual é o percurso que esse ônibus vai fazer, ou qual é o nome da linha do ônibus, né? Isso serve para as nossas crianças que vão de forma autônoma para a escola, com um ônibus que transita, um ônibus que a gente chamaria de linha, né, da cidade, né, das cidades, e aí aqui no contexto da educação à distância nós temos milhões de contextos de cidades, né? Temos cidades pequenas, cidades grandes, cidades médias, e também das questões das linhas dos próprios transportes escolares, né? Que carregam as nossas crianças dentro de uma conjuntura um pouco menor e mais, digamos que, mais restritiva, né? Só com o transporte de estudantes dentro de linhas, então, organizadas via governo federal, governo estadual, governo municipal, que também pode ser o contexto de muitas das nossas crianças, das quais nós vamos estar trabalhando, então, dentro desse critério que nós estamos aqui falando do Brasil, com múltiplas diferenças de salas de aula e de organizações de municípios e escolas, certo? Então, esse olhar eu gostaria que vocês tivessem para com o vídeo, né? Primeiro, quem são aquelas crianças? Quais são as expectativas que essas crianças trazem consigo no primeiro dia de aula? Quais as expressões que elas trazem? A curiosidade, a ansiedade, o desejo, a negação, muitas vezes, porque para muitas dessas crianças não é um momento feliz, né? Para muitas dessas crianças pode ser a volta para um lugar onde ela não foi bem acolhida, a volta, o retorno para um lugar onde ela teve um insucesso e não um sucesso escolar, né? Aonde ela não foi, aonde ela não conseguiu ser bem recepcionada em um ano anterior. Então, são diversas as expressões, os sentimentos, as memórias que a gente cria dentro do ambiente escolar, né? Quais são as relações, né, de carinho, de afeto, de respeito, de bullying, de indisciplina, de rebeldia, né? Nesse contexto aqui, nós mostramos ambientes ricos em processo de alfabetização, né? Ricos em possibilidades de exploração. Mas nós sabemos também, dentro do contexto do nosso país, que existem escolas e escolas, né? Redes e redes de ensino, e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, isso não é culpa dos professores, e sim de todas as mantenedoras que não trazem para essas escolas condições dignas, mínimas, para que se crie um ambiente alfabetizador e estimulador para essas crianças. Então, eu gostaria que vocês tivessem um olhar para isso, né? Em que esse vídeo ele se relaciona, então, com a nossa disciplina de alfabetização e letramento? Né? É a partir desse olhar, dessa percepção, desse diagnóstico que a gente faz de cada criança chegando na escola, é que nós, professores, vamos estar, então, organizando, planejando o caminho que essa criança vai conduzir dentro desse processo de alfabetização e letramento.
Então, esse pré-diagnóstico que eu trouxe para vocês aqui, ou essa percepção da comunidade, de uma realidade específica que eu trouxe aqui, é para que vocês pudessem perceber, então, o quanto é importante esse olhar para as crianças também, né? O professor alfabetizador ou o professor de sala de aula não faz nenhum trabalho que não tenha como ponto de partida uma realidade, né? O diagnóstico daquelas crianças, a leitura da realidade daquelas crianças, seja o diagnóstico cognitivo, o diagnóstico social, o diagnóstico econômico, né? O diagnóstico de vulnerabilidade social que aquela criança, que aquela família possui. Porque é a partir dali que a professora também vai, o professor vai estar usando determinadas estratégias que vão potencializar esse processo de alfabetização. Se eu recebo crianças ou se eu recebo adultos que não vivem num ambiente alfabetizador, enquanto professora, eu vou ter que promover esse ambiente alfabetizador na minha sala de aula com eles. E quem sabe até buscar meios e recursos para que esse indivíduo transforme a sua realidade num ambiente alfabetizador, levando da escola livros, jornais, que são tão raros hoje em dia, né? Ninguém mais tem jornal, quase revistas impressas. Estamos no mundo digital, na era digital. Porém, a era digital também tem a questão de muito. Ela não é acessível, né? De certa forma, ela é acessível para alguns, mas muitos nem chegam a ter acessibilidade aos recursos realmente digitais para fazer a leitura de um livro digital, a leitura de um jornal, né? Digital, porque muitos deles, inclusive, são vendidos, né? Pelas suas mantenedoras. Então, é importante que a gente pense nisso, né? O professor tem que fazer essa leitura e tem que também promover esse ambiente alfabetizador, essa condição de processo de alfabetização. E como que nós podemos pensar em possibilidades de alfabetização a partir do vídeo? Aí eu já faço um desafio para vocês. Alguém de vocês já trabalhou com alfabetização? Alguém de vocês já fez magistério, curso normal, que já tenha, digamos, alguma iniciação nesse processo de alfabetização? Vou esperar vocês me responderem. Eu fiz o curso normal, mas eu trabalhei muito, quase só em educação infantil. Perfeito, Jéssica. Quem mais? Boa noite, professora. Eu fiz um curso também, esses cursos rápidos pelo IFE de Minas Gerais, Que de era de letramento e alfabetização. alfabetização. Ai, que legal, Bruna. Então já tem uma iniciação também sobre a temática, bem legal. A Daisiane colocou lá no chat, não trabalhei com alfabetização, e a Raquel, sim, fiz magistério e alfabetizei 2 primos com dificuldade em sala de aula. Ótimo! Quem mais tem experiências em alfabetização? Seja de adultos ou crianças, tanto faz. Ah, posso falar? Professora, também eu entrei Pode. também com um curso na área de pedagogia para poder também alfabetizar meu filho, porque o colégio falou que ele não aprendia. Aí eu fui correr atrás também, entender o porquê da alfabetização, de como alfabetizar, entender o porquê, o ambiente também. Aí depois que eu fiz o diagnóstico, e hoje eu trabalho com aula de reforço, com alfabetização e letramento também de criança também, e eu tô com uma menina com TDAH. Só que com ela eu já estou tendo um trabalho um pouquinho mais longo também. E hoje eu também, até essa semana eu conversei com a mãe, porque a alfabetização e letramento depende também, tem que ter também o apoio tanto também dos pais também. Se a criança também ela não tiver o apoio de casa, da escola, é como eu falo com os pais, eu trabalho em conjunto. Para a criança desenvolver, eu preciso do apoio de vocês também. A criança está com a gente, está com um colégio, mas chega em casa, ela não vê mais nada, então aquilo ali o cérebro dela não processa. E o TDAH tem muita questão muito da falta de atenção. Entendeu? A senhora está me escutando? Sim, estou ouvindo, Bruna. Bem legal a tua experiência e bem importante também, né? Essa questão de
Essa questão de alfabetização como processo é uma ideia muito importante para nós. Ela não pode começar na escola, né? Ela é um processo, assim como ela não vai acontecer numa série única, num ano escolar único. Ela é um processo. Ela inicia lá na educação infantil, né, com as noções de conhecimento de letras, nas noções de som de letras, e ela vai se aprimorando através das atividades pedagógicas que nós vamos desenvolvendo, e ela vai evoluindo. E segundo os níveis da psicogênese da escrita, que são, né, que é o que vai basear o nosso trabalho nessa disciplina, nós vamos ver que se aprofunda até o quarto, quinto ano. Né? Então, o quanto é importante esse processo contínuo e o quanto é importante, como a Bruna destacou, esse feedback da família, né? Essa leitura de mundo que sai da escola. Você não aprende a ler e escrever só na escola. Aqui você aprende a decodificar e a compreender, a usar, mas a leitura, as palavras, o universo todo é letrado. Então a gente tem que explorar e fazer com que as famílias também entendam isso, né? Que precisam fazer, às vezes, estudos bem sistemáticos, né? De estudos realmente dirigidos e muitas vezes estimulando de diferentes formas as crianças, né? A gente vai, por exemplo, fazer um bolo com a criança em casa. Ah, eu vou lá e vou dizer para ele, ó, você vai ser meu ajudante hoje. Vamos tentar ler a receita? Ah, não consegue ler a receita ainda? Então a mãe vai pedindo e você vai me trazendo as coisas, os ingredientes da receita. Vamos lá. Eu preciso de ovos. Onde é que ficam os ovos? Ah, na geladeira. Quantos ovos? Ah, eu preciso de 2 ovos. Ótimo, já é quantificação. Matemática, alfabetização, matemática. 2 ovos. Ah, agora eu vou precisar de leite. Eu vou precisar de leite. Onde é que é o leite? Qual é a caixinha do leite? Vamos ler se é leite mesmo? Vamos procurar as palavras que tem ali? Qual é o nome? Leite. Ai, qual é a composição do leite? Por que tem números nessa caixinha do leite? O que representam esses números aqui? Qual é a marca do leite? Ah, a letra do teu nome aí na caixinha do leite. Então, todos esses são processos de alfabetização. Ah, agora vamos pegar farinha de trigo. Qual é a farinha de trigo? Qual a diferença da farinha de trigo para a farinha de milho? Vamos ler se realmente essa é a de trigo? Vamos procurar onde é que tem, ó o som do tri, tri, tri. Qual é o som do tss, tss? Vamos procurar? Ah, é um T. Vamos procurar o T. E o milho? Qual é o som do milho? Para mim saber que a farinha é de milho. Então, todos esses são estímulos que uma mãe em casa, ou um pai, ou uma tia, ou uma avó, ou uma cuidadora pode fazer para estimular a criança, né? A reconhecer, a ler todos esses ingredientes, a ler todos esses objetos, a ler todos esses universos e aprender a partir disso de uma forma lúdica e simples, sem muitos apps, né? Sem muitos recursos, sem muitas coisas mirabolantes que às vezes a gente como professor pensa, né? Ah, ou como pai e mãe também, né? Ah, tem que comprar um jogo didático lá de tal coisa para mim alfabetizar ele. Não, eu não preciso ler muito jogo. Se eu usar os recursos que eu tenho em casa e se eu usar o conhecimento de um professor alfabetizador, eu alfabetizo a criança de uma forma bem tranquila. O Edivaldo levantou a mão. Por favor, Edivaldo. Professora, minha dúvida era exatamente isso, codificação de informação na pedagogia. A gente ouve falar muito, e como eu nunca lecionei na educação infantil, nos anos iniciais, enfim, sempre eu fiquei com essa dúvida, o que é codificar a informação para os pequenos? De que forma se trabalha isso, né? Então, você falando agora, eu já tive uma noção, Isso, pude aprender agora, chegar isso, então. mais precisamente, né, nessas informações. Isso, vamos lá. Vamos começar a pensar, então, bem em questões bem direcionadas ao processo de alfabetização. A criança, para ela começar a entender o que são as letras, né? Qual o significado das letras, dentro de um processo de leitura de mundo e leitura de palavra, que é o que a gente trabalha dentro da questão da própria psicogênese da leitura, ela tem que primeiramente conhecer o som das letras, né? Então, ela tem que saber qual é o som, o valor sonoro das letras, para ela poder entender o que essas letras representam. As letras, os códigos, os símbolos, eles representam a nossa fala, né? Então, é por isso que a gente fala que vai decodificar. A criança vai decodificar a nossa fala. E depois ela vai ler esses símbolos para ela recodificar, né? Então, no momento em que eu trabalho, qual é o som do A, do E, do I, e não digo que vai ser trabalhado de forma
vogais separadas das consoantes. Não é esse o caráter, né? Mas ela tem que entender que as letras representam os sons que nós usamos nas nossas falas. A partir dessa sonoridade do sistema da escrita, ela vai construir a ideia do que é cada letra, para ela poder montar dentro do seu sistema cognitivo qual é o processo de alfabetização, qual é o processo de leitura e de escrita que ela vai desenvolver. Esse processo de sonorização das letras, a gente começa quando? No primeiro ano do fundamental ou lá na educação infantil? O que vocês acham? Alguém já leu na BNCC? Você sabe o que é BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular, que é um referencial de currículo, né, que nós temos, que ele não é normativo, mas ele tem força de lei. Então, nós temos que, enquanto escolas de todo o Brasil, seguir as normativas, né, seguir o rol de conteúdos e de sequência didática de abordagem trazido pela BNCC. A Raquel colocou lá para nós no chat, né? É na educação infantil. A gente começa a trabalhar a questão da sonoridade desde a educação infantil. Desde o momento que a criança está começando a pronunciar as palavras e a gente faz esse reforço para que ela pronuncie, né, de forma melhor, de forma correta, quando ela troca, inclusive, a pronúncia das palavras. Né? Então, a gente faz primeiro, essa identificação da sonoridade das letras, digamos, o valor sonoro da letra correspondente ao seu símbolo, que é a letra em si, né? O V de Vanessa, que faz o V. Se eu juntar o V com A, dá o VA da Vanessa, da vassoura, né? Das coisas que eu tenho na aula. Então, é isso que vai dar a sonoridade e o desenvolvimento cognitivo da criança. O que se condena, e daí a gente tem ali nos métodos, né, sintéticos e analíticos, é que se fique somente no som, do som se passe a sílaba, e da sílaba se fique da palavra, e se fique fora de um contexto. Se a gente for perceber, as palavras no mundo, as palavras na sociedade, as palavras dentro do uso social que nós fazemos dela, elas não são dissociadas. Elas estão sempre num contexto, né? Eu não digo bola, bola, bola. Eu digo, eu vou jogar bola. Eu quero jogar bola. Vamos jogar bola? Então, não adianta eu trabalhar somente palavras soltas no processo de alfabetização. É isso que nós condenamos dentro dos métodos, né, muito tradicionais de ensino, que fixavam muito na questão da palavra, do valor sonoro, da formação silábica, babebi bobu, né, dada de dodu, dão até nós tínhamos, né, no nosso tempo, nas cartilhas, naquele conhecimento acartilhado. Dentro dos métodos mais modernos, não. A gente trabalha com o quê? Com o valor sonoro, com a formação silábica, com a formação da palavra e com a localização e inserção dessa palavra num contexto de mensagem escrita, de mensagem lida e escrita, para que a criança consiga entender que, eu estou aprendendo bola, a palavra bola, o bo de bola é o mesmo bo de boneca, de bolo que eu vou comer no recreio, de bota que eu uso para vir no dia da chuva, né? De bolacha, que é o que a mamãe manda de lanche, que é a bolachinha recheada. Então, ela vai externalizar, mas ela vai entender que é um contexto maior dentro desse processo de decodificação. Então, se a gente parar para pensar que aqui uma das nossas colocações que eu trago a partir da própria Emília Ferreira e da Ana Teberoski, que são as autoras que vão guiar esse nosso capítulo sobre alfabetização, né, da nossa unidade 1, é que a alfabetização ela não é um método mecânico, respondendo o que o nosso colega perguntou ali, né? O que é esse decodificar? A alfabetização não é só decodificar, por isso que eu digo que a leitura, o som, né, a sonoridade vai ajudar a formação da palavra, mas a palavra não vai ficar desvinculada de um contexto. Antigamente se pensava que decodificar era só realmente transformar, né? Digamos que decifrar aquele código. Mas Ana Teberoski e Emília Ferreira, que são estudiosas construtivistas, que trazem essa teoria baseada em Piaget, que também é o teórico que vai embasar vocês lá na construção do número, que vocês vão ter matemática, número e criança, uma disciplina ofertada no segundo módulo, né? Que vai ser ministrada pela prof. Andressa e pela prof. Fernanda.
ela também vai partir, eles também vão partir desse princípio, que é Constance e Camus, que trabalha com essa questão do número a partir também de Piaget, das ideias piagetianas, né? Que trazem que essa decodificação, tanto de letras do sistema de escrita quanto do sistema numérico, não pode ser um processo mecânico, mas sim um processo ativo, onde a criança vai estar interagindo, buscando decodificar, tendo curiosidade para decodificar esses códigos e para entender um contexto maior que eles trazem, que a leitura escrita traz para nós. Então, não fica nas palavras soltas ou nas sílabas soltas, né? Fica num viés muito mais amplo de compreensão dos significados, compreensão dos sentidos e, principalmente, da emissão, né, de mensagens ou compreensão de mensagens trazidas à criança, seja a partir de propagandas, de textos, de histórias infantis, de conversas, né, de todo mundo letrado, de todos os diferentes portadores de texto que fazem parte desse universo infantil e também do nosso universo. E daí, para falar o que é alfabetizar, né, dentro das ideias de Emília Ferreira e Ana Teberoski, eu trago para vocês alguns livros que eu tenho e eu vou mostrar. Deixa eu ver se. Acho que fica grande aqui para vocês. Fica. Né, alguns livros que eu vou mostrar que trazem essas ideias, então, e se vocês quiserem se aprofundar, alguns nós temos na nossa própria biblioteca virtual, né, do IFAR, e outros vocês podem encontrar físicos, né, aí pelo universo que vocês transitam. Então, o primeiro, que é um livro, assim, muito importante para nós, é a Psicogênese da Língua Escrita, né, dessas duas autoras que estudaram muito na Universidade da Espanha, que trazem, então, todas essas ideias da construção da escrita para nós e do desenvolvimento. Elas trazem níveis muito importantes para nós, que nós vamos usar aqui nessa disciplina, e, principalmente, a gente não tem como professor que saber só os níveis. A gente tem como saber como estimular as crianças a subirem, né, a superarem as dificuldades de cada nível de escrita, tá? Então, esse é um dos livros. Outro livro é Aprendendo a Escrever, com Ana Teberoski também, que aprofunda mais essas questões, então, dos níveis e traz a questão de depois para a escrita de pequenos textos, de mensagens, sempre dentro desse cunho social e não de pseudotextos, que são textos pobres e sem uma mensagem, sem um contexto, né? Como a gente tinha, por exemplo, antigamente, Ivo viu a uva é verde, venha comer uva. Então, são pseudotextos, textos que não têm uma mensagem real, textos que não têm um vínculo, muitas vezes, com a vida da criança, textos que são textos com frases soltas, pequenas e fragmentadas. Então, Ana Teberoski também traz muito isso, né? E Magda Soares, lá no letramento também, que a gente precisa ter textos que realmente traduzam mensagens usadas no cotidiano, mensagens vividas pela criança e mensagens que façam parte, né? Textos que façam parte, vocabulários que façam parte do contexto da criança. E a gente pode linkar, né, as questões da psicogênese da leitura com a questão de Paulo Freire também, né? O Paulo Freire, quando alfabetizava, né, ele trabalhava muito a questão do vocabulário das pessoas, do local que ele estava trabalhando com aquelas crianças, qual era o vocabulário necessário para, a partir daí, trazer um significado para aquelas mensagens. Outro livro bem importante sobre Alfabetização Possível, de Jacqueline Moll, né, Reinventando o Ensino e o Aprender, que também trabalha com os níveis e trabalha muito com as questões do sujeito como ator desse processo, né? E aí a gente supera essa questão da decodificação simplesmente porque o professor ele não vai ensinar a criança a memorizar, a criança vai ter que construir esse processo de escrita. Construir como? Tentando, mexendo, misturando letras, usando recursos móveis para depois usar a sistematização no seu caderno, né? O construtivismo, né? Apontando falsas verdades, da Rangel também. E aqui a aprendizagem na teoria e prática do Piletti, que também traz as questões mais cognitivas para o desenvolvimento, né? Como também nós temos aqui Vygotsky aliado a Piaget, tá? Por que Piaget e Vygotsky? Piaget fala muito nessa imersão da criança junto ao universo letrado, essa interação da criança com o objeto. E Vygotsky traz para nós a interação não só com o objeto, mas também
essa troca de significados e de signos entre os pares. Isso vocês estudaram lá em Psicologia da Educação com a prof. Cláudia, né? Então, como vocês estão percebendo, o curso, eu já vou mostrar de novo o livro, Bruna. O curso ele vai evoluindo e ele vai costurando as disciplinas que vocês fizeram, né? Essa disciplina é uma das disciplinas mais metodológicas que vocês vão ter, certo? Metodológicas no campo da alfabetização. Então, ela vai trabalhar muito com essas questões da psicologia da educação, das teorias da educação, com a questão do lúdico, que vocês também já tiveram lá nos primeiros semestres, né? E que vai casar com esse processo, então, de alfabetização e letramento. Qual era o último livro? Esse, do Pilete, Aprendizagem, Teoria e Prática, A Formação Social da Mente de O Vygotsky, terceiro, Construtivismo alfabetização. Possível? Isso, Aqui, Alfabetização Possível, Jaqueline Moll, gaúcha, da URGS. ok. Maravilhosa. Maravilhoso esse livro também, tá? Esses livros aqui, a maioria deles são do tempo que eu era prof. Alfabetizadora ainda. Só o do Vygotsky que eu comprei quando eu fiz o concurso no IFIFAR. Mas os demais eram lá do meu tempo de prof dos anos iniciais, que eu precisava entender o que era alfabetização para mim alfabetizar aquelas crianças, né? Vamos lá, então. Mais uma participação lá no chat que eu não li. Laiene. Bom, eu tentei alfabetizar minha irmã caçula. Claro, eu era outra criança, bem dizer, era adolescente. Mas foi uma tarefa de toda a família. Trabalhamos juntos, pai, mãe, minha outra irmã. E a mais velha, já que adulta era eu. E também a Raquel colocou, mas alfabetizar, sim, e sim trazer um ambiente de letramento. Isso aí, um ambiente alfabetizador. O processo de alfabetizar é uma responsabilidade muito grande, né? Mas o que nos pode deixar mais tranquilos é que ele é um processo. Um processo, ele vai começar com um professor, ele vai ter uma sequência, e por isso é muito importante que todos os professores tenham um alinhamento também, né, didático, para que consigam deixa eu só voltar nos slides aqui. Isso. Para que consigam compreender, então, como é que esse processo funciona. Agora, aqui. A plataforma é tão boa, mas a prof ainda não sabe mexer muito nela. A prof apanha para a plataforma. Cadê o compartilhamento? Não consigo agora. Agora vai dar. Pronto. Voltou para aparecer a projeção para vocês? Sim. Tá, que bom. Demorei, mas deu. Tenho que me aperfeiçoar. Bom, então, o que é alfabetizar, né? Então, a grande, digamos, a grande concepção que nós vamos seguir aqui, e lá no livro, eu apresento para vocês no recurso do Moodle, né, no livro da unidade 1, a gente apresenta os métodos sintéticos, os métodos analíticos, eu trago para vocês um material bem extenso que traz como que isso acontece, como se percebe. Mas para fins de alfabetização mesmo e para fins de estudo dentro do curso de pedagogia, pensando nesse alinhamento com as questões do próprio embasamento teórico que vocês vêm tendo desde a psicologia da educação, a gente aborda a questão da Emília Ferreira e da Ana Teberoski, que não é um método, né? Elas não têm um método. A psicogênese da língua escrita, né, que é a teoria delas, é uma teoria de aprendizagem, é uma teoria de alfabetização, e não um método. Por que não um método? Porque o método, ele é um treino, ele é sistemático, né? A teoria, ela tem um embasamento maior, ela tem uma fundamentação, e ela traz também flexibilizações. Como a Bruna falou ali, né? Ah, eu tenho uma aluna que que agora estou demorando um pouquinho mais. Por quê? Porque Ana Teberoski e Emília Ferreiro compreendem muito bem isso, como vários teóricos, claro, né? Cada um tem um tempo de aprendizagem, cada um de nós tem pressupostos cognitivos, né, no seu desenvolvimento diferente dos outros, que são fruto de questões biológicas, sociais, né, de interações culturais que a gente teve durante a nossa vida, desse ambiente alfabetizador estar presente ou não desde o início da nossa vida infantil, né? Desde as nossas primeiras interações. Então, tudo isso vai refletir no nível de escrita, no nível de consciência fonológica,
no nível de consciência escrita que nós vamos ter e de letramento que nós vamos ter. Então, cada um de nós aprende num tempo diferente. Falando isso para vocês que ainda não estão em sala de aula, muitos de vocês, às vezes é um choque, né? Como assim? A Vanessa está me dizendo que cada um vai ter um nível diferente quando chegar lá no primeiro ano do fundamental? Sim. E quando eles chegam, e daí nós temos colegas aqui que são das áreas e que agora estão fazendo pedagogia, que podem me desmentir ou não. Quando eles chegam no 9º ano do fundamental, eles têm níveis mais diferentes ainda, porque além deles chegarem com bases diferentes, né? A estimulação que a gente faz na escola nem sempre consegue atingir a todos. Uns evoluem mais, outros evoluem mais lentamente e outros não evoluem. E muitos vão chegando, vão sendo aprovados pelos sistemas de ensino. E quando chega no 9º ano, muitos deles têm níveis gritantes, né? Diferentes. E isso impacta diretamente o trabalho do professor. Mas o professor tem que estar lá também para buscar de forma bem organizada, de forma bem sistematizada, de forma bem consciente, estratégias metodológicas para potencializar cada um desses alunos, né? Independente, relacionado, quer dizer, nos níveis nos quais eles se encontram. Vamos lá, então. Deixa eu passar aqui. Aqui, então, são alguns livros, né? Algumas obras também da psicogênese da escrita que trazem, né, esse olhar das autoras, se vocês puderem ler, puderem procurar também. E aqui, então, tem algumas ideias básicas, resumidas da ideia, então, das concepções da psicogênese da língua escrita, que nós temos um capítulo especial dentro do nosso recurso livro que vai estar explorando, né? Sobre concepções de alfabetização, níveis da psicogênese, sobre a criança e sobre o professor. É uma síntese, né? É um mapa pedagógico que eu trouxe para vocês, não foi elaborado por mim, por isso que eu trouxe ali, né? Os autores da elaboração, a gente tem que dar créditos a quem tem os créditos, né, os donos dos créditos, e que traz, então, uma pequena síntese das ideias de Ana Teberoski e de Emília Ferreiro, e que eu gostaria que vocês, então, quando forem para o material, se apropriassem, então, para além daqui dessa síntese que a gente traz na aula síncrona, né? Então, primeiro, nas concepções da alfabetização, a criança constrói hipóteses sobre a escrita. A criança não vai para a escola ou ela não vai aprender a partir de um processo de memorização, de treinamento. Ela está ali como um ser ativo, né? E como vocês viram, ela chegando lá naquele vídeo inicial, né? Chegando feliz para a escola, chegando caminhando, chegando levada, né? Seja caminhando ou não, mas chegando cognitivamente desperta para a escola. Então, a criança ela vai construir suas hipóteses. O que são hipóteses? São formas de pensar. Elas chegam na escola pensando, tendo pensamentos, tendo insights, tendo ideias, tendo a curiosidade em aprender, né? Aprender a escrever não é decorar letras. Por muito tempo a gente decorava o alfabeto, né? E por muito tempo a gente decorava os números também. E dentro desse processo de alfabetizadora, né? Eu sofria muito com isso, quando as mães chegavam e diziam assim: ai, meu filho é um ótimo prof. Ele sabe todo o ABC, quer ver? Fala. E daí a criança começava A, B, C, D, F, G, H, lá. Ela recitava o alfabeto. Recitar o alfabeto pode ser apenas uma memorização de uma sequência de letras. Muitas vezes a criança que recita o alfabeto não sabe realmente qual é a letra A, qual é o símbolo do A, do B, do C, não sabe o valor sonoro, não sabe a função social dessa letra. Então, não é memorizar, a mesma coisa que os números. Ai, meu filho conta até 80, prof. Vocês vão ensinar só até o 15? Aí a gente pega, né, pega assim, ó. Mãezinha, conta até 80. Então, ó, diz para o prof quanto tem aqui. Ah, não, ele só sabe contar, ele não sabe a quantidade. Então, isso não é saber números, né? Então, esse não é saber o sistema numérico, isso é uma memorização. Memorizar não é aprender, dentro desse contexto de alfabetização. O erro faz parte do processo de aprendizagem. É uma influência direta do construtivismo. Ah, quer dizer que então a criança errar é certo? Não, não é certo. É uma tentativa. O erro é uma hipótese. É a partir do erro que você vai problematizar de novo para a criança,
para que ela consiga superar essa hipótese. E isso fica muito claro nos níveis da escrita que a gente vai estar vendo na próxima projeção, tá? Então, elas determinaram, elas criaram aqui os níveis da psicogênese da escrita, os níveis, então, de construção desse processo da escrita da criança, que vão do pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético, certo? Já vamos ver ali no exemplo, vai ficar mais claro para vocês. E lendo o material também vai ficar mais claro. E, inclusive, a atividade avaliativa dessa unidade é aplicar um teste da escrita com as crianças, com alguma criança, não em sala de aula, com qualquer criança que vocês tenham contato. E caso vocês não consigam aplicar, já teve uma colega que me contatou, né, um estudante que me contatou e disse que não podia aplicar, que se podia fazer à distância. Pode fazer à distância. E caso não consiga, eu vou aplicar, eu vou criar uns 2 ou 3 vídeos aplicando testes e vou distribuir para vocês, que daí vocês fazem análise daqueles ali. Só para vocês entenderem a grandeza disso, tá? Terceiro item, a criança. A criança, dentro da ideia, dentro da teoria da psicogênese lírico-escrita, ela é um sujeito ativo, é um sujeito que tenta aprender, que busca aprender, que formula hipóteses e que aprende por meio da interação com textos reais. O que são textos reais? Aí a gente vincula realmente ao letramento, aos textos que existem no universo, aos textos que a gente usa na sociedade. Quais são os textos que a gente usa na sociedade? A propaganda, o cartaz que tem na escola, que mais? Que são o convite que ela recebe, né, lá no WhatsApp mesmo para ir numa festinha de aniversário. Que mais que são os textos reais? A reportagem, a notícia, né? O bilhete que ela usa para o transporte escolar, tudo isso são portadores de texto diferenciado que vão estar mostrando, então, para a criança a grandeza de usar o processo de leitura e de escrita. Evolui gradativamente, né? Então, a aprendizagem, a evolução, o passar pelos níveis da psicogênese da escrita, ele é gradual, ele não vai voar. A criança não vai sair voando do pré-silábico para o alfabético, ela vai passar por etapas. E o papel do professor é conduzir essa evolução por etapas. O professor é o que dentro desse processo? Bem dentro da ideia lá de Vygotsky, né? Um professor mediador, que observa, analisa, intervém pedagogicamente, que não corrige apenas o erro, mas compreende o que a criança quis tentar fazer e, a partir dali, problematiza para que ela evolua, né? O que tu escreveu? Ah, tu escreveu bola. 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 Vamos jogar bola. Bola. Mas bola. Que sons tem na palavra bola? Você colocou um B, um L e um A. Será que o B sozinho? Como é que é o B sozinho? B, B, B. Mas para mim fazer o bola, bola. Que outra letra eu escuto junto com o B da bola? Ah, o O. Mas se tem O aqui, pulou o O. Então vamos lá. Como que eu faço bola então? Bola. Então, a partir do erro, eu vou problematizar. Eu vou sentar do lado da criança, eu vou conduzir esse processo para que ela fazer essa mediação para que ela evolua na hipótese dela. Aqui de forma mais detalhada, então, né, quais são as hipóteses, né, dessa psicogênese da escrita. Então, os níveis que lá no nosso material, eles estão bem detalhados, e além dos níveis lá, eu elenquei numa das últimas partes do livro, para cada nível desses, né, da psicogênese da escrita, eu fiz uma busca em sites da internet, porque nós estamos na modalidade à distância, não tem como eu mandar os meus livros para vocês, né, que trazem, digamos, exemplos e contextos de trabalho com esses níveis. Então, eu fiz uma busca, um trabalho de curadoria, né, em repositórios de instituições e também livres, né, na internet, para que vocês consigam entender e buscar situações de aprendizagem, atividades que façam com que a criança evolua de um nível para outro. Então, basicamente, o que é o nível pré-silábico? Né? Nesse nível pré-silábico, a escrita não representa os sons da fala. A criança ainda não tem a construção fonológica, ela ainda não consegue atribuir para cada som uma letra.
tá? E nem para cada sílaba uma letra. É um uso aleatório de letras ou de desenhos. A criança, muitas vezes, quando está no nível pré-silábico, ela nem usa letras, ela pode usar desenhos para representar as palavras. É o primeiro nível, né? A gente tem esse nível hoje muito presente lá nos maternais, quando a gente começa a fazer as propostas da escrita ou nos jardins com as crianças, né? Ai, nós fizemos toda uma hora do conto, nós ouvimos uma história, nós construímos fantoches a partir da história, trabalhando todo aquele lado lúdico. Agora nós vamos tentar escrever o nome da personagem da história? A nossa história era a abelha abelhuda. Vamos tentar escrever abelhuda? Como será que é abelhuda? A criança vai fazer a escrita dela, original, sem cópia, e daí muitas vezes ela pode representar assim, com um desenho. Ou por ser abelhuda, ela bota milhões de letras, porque abelhuda parece uma palavra enorme para ela, tá? Então, não há uma relação entre grafema e fonema. A quantidade de letras, ela não se constitui pela palavra ou pelas pausas sonoras da pronúncia da palavra. Abelhuda. Abelhuda tem quantas sílabas? 4. Se ela tivesse na hipótese silábica, ela iria colocar 4 letras, uma para cada sílaba, minimamente. Mas, como ela está na hipótese pré-silábica, ela não respeita ainda isso, ela não entende que a palavra é feita por sílabas, tá? Então, palavras maiores têm mais letras, hipótese do nome de verdade ou a quantidade mínima dirigida. Outra coisa que acontece muito quando a criança é pré-silábica, ou ela representa por desenhos, ou ela representa pelas suas letras do nome. Porque muitas vezes, né, a gente faz com que a criança memorize, grave as letras do seu nome, né? Várias vezes pelo próprio material escolar, por brincadeiras em casa, tu tem que aprender teu nome, Vanessa. Então, quando a criança é pré-silábica, geralmente o repertório da escrita que ela utiliza de letras, porque ela não tem atribuição do valor sonoro, são as letras do nome. Letras aleatórias, letras que ela está vendo, ou até mesmo números, porque ela ainda pode não estar diferenciando o que são números e o que são letras. Na hipótese silábica, a escrita representa a fala. Uma letra representa cada sílaba, né? E a gente tem exemplos aqui, ó. A palavra é cavalo. Ela pode escrever cavalo, K-V-O. Lembrem, ela está construindo o processo de escrita. Tá errado? K. Qual é o som do K? Não é o som do C? Cavalo, né? Então, aqui nesse nível silábico, a gente percebe que a criança já evoluiu, ela já atribui um sinal sonoro, fonológico para cada sílaba, ela já relaciona a uma correspondência. E daí o nível silábico existem, né? Ele se subdivide no silábico com correspondência sonora ou sem correspondência sonora. Tudo lá no material, né? Aqui esse exemplo é com correspondência sonora. Há uma correspondência de cada letra para cada sílaba com uma correspondência sonora. Ah, prof, então tu está dizendo que isso é certo? Não, não é certo, mas é um processo. A alfabetização é processo. Quando eu pego a criança aqui, eu vou estar mostrando. Será que essa letra, a letra K, a prof explicou que a letra K é usada dentro das palavras em língua portuguesa? Ela é uma regra ou uma exceção? Há uma exceção. Existe outra letra que tem esse sonzinho. Que letra é essa? Ah, o C da casa. O C da casa. Mas para mim fazer casa, eu preciso de só o C. E se eu fizer coração? Que letra e que vogal eu vou juntar? Então aqui eu não tenho que juntar o C mais alguma outra letrinha? Ah, o K de cavalo, de cabeça, de cabide, de carimbo, de canudo. Ótimo. E o Vá? O Vá da prof. Vanessa. Como é que é o Vá da prof. Vanessa? Que letras tu escuta quando a gente diz vá? É o V mais o quê? O A. Então, eu vou problematizar para que ela mude de nível e que daí ela vá para o nível silábico alfabético.
Um silábico alfabético ela ainda não vai estar escrevendo perfeito, é uma evolução, é um processo. Ela vai estar trazendo mais letras para o seu repertório, mas mesmo assim ela esquece algumas letras. Eu continuo as atividades de problematização, não só feitas de forma oral, como eu estou fazendo aqui para vocês, mas de forma sistemática no caderno, nos jogos, nas letras móveis, como tem os exemplos lá no material disponíveis no Moodle, e ela vai completando as letras. E daí ela vai chegar num nível, por exemplo, aqui, que a palavra é cavalo, e pela questão sonora, ela representa aqui, ó, cavalo. K com K e Lu no final. E daí eu vou ter que trabalhar de novo a questão do valor sonoro, da formação silábica, do uso da escrita convencional na língua portuguesa, para que ela consiga evoluir. Então, a alfabetização é processo. Quem já guiou esses processos consegue se dar conta aqui da complexidade disso, da dificuldade para a gente e para a criança mais ainda, porque ou para o adulto também, né? O processo também no adulto é o mesmo, só que as palavras geradoras, os textos mobilizadores são textos diferentes de acordo com o nível daquela pessoa, de acordo com os interesses daquela pessoa, com a maturidade daquela pessoa, né? Com adultos a gente trabalha muito com poemas, com músicas, né? Dentro de um contexto que eles gostam mais, certo? Aqui também tem mais um exemplo ó, de hipóteses da escrita, né? Então, aqui eles ainda trazem a questão da garatuja. A garatuja, e eu circulei aqui para vocês, são os riscos que a criança faz de forma livre quando ela é bem pequena, né? Que ela nem consegue pensar em sistema alfabético ainda, tá? Aí o pré-silábico, então, tem o quê? Uma letra, então, né, para cada sílaba, ou sem ter essa correspondência, o silábico com valor sonoro, ó, Joaninha, representando basicamente as vogais, porque as vogais têm um valor sonoro maior. Depois o silábico com valor sonoro melhor, mais desenvolvido. O alfabético, então, é onde a criança já consegue estabelecer e desenvolver um sistema de escrita. Deixa eu apagar aqui que ficou tudo borrado. Tá? Então, tem mais esse exemplo. Esses slides também eu vou colocar no material e vão ilustrar o que tem lá. E aí eu pergunto para vocês, pensando em finalizar nossa aula, porque já tem 1 minuto e 15, meu Deus do céu. Vai ficar um vídeo enorme. Qual será o compromisso de um pedagogo frente a esse processo de alfabetização? Qual será o nosso compromisso como pedagogos? Tanto na alfabetização de crianças como adultos. É enorme, né? É enorme porque no momento em que a gente se propõe a trabalhar dentro da psicogênese da escrita, da construção desse letramento aliado à escrita, a gente precisa se dar ao tempo, se dar a paciência de tentar acompanhar o desenvolvimento dessas crianças e não massacrar crianças e adultos, né, com uma decoreba de sons, de decifração de códigos, que vai apenas fazer com que eles decorem sílabas e usem aleatoriamente, né, sem uma consciência fonológica e sem uma compreensão e um respeito ao seu processo de construção. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso Moodle, só para finalizar a apresentação aqui. Deixa eu abrir aqui o Moodle bem rapidinho. Para mostrar para vocês, então, que está tudo ali. Eu já apresentei basicamente ele lá no nosso vídeo inicial, né? Onde eu passei para vocês a questão dos livros. Agora deu. Aqui. Vou compartilhar a tela de novo. Estão visualizando? Então, nós temos aqui a apresentação da disciplina, o roteiro, tá? Destacando que a primeira atividade é essa atividade que eu pedi para vocês ali que eu falei, que vai estar bem explicadinho aqui, ó. Tem vídeos, tem material, tem o recurso livro, tem a videoaula inicial aqui para vocês.
E a primeira atividade vai ser, então, aplicar um teste de escrita, a partir de todos os pressupostos que vocês têm ali, para uma criança que está ou na educação infantil a partir dos 4 anos, pode ser, até os 8 anos de idade, para que a gente consiga, então, fazer uma testagem e ver em que nível de escrita essa criança está pela sua resposta autoral, ditando, então, 4 palavras e uma frase para ela. Tá? Então, vocês vão ler todo o material e vocês vão ficar bem tranquilos que vocês vão conseguir fazer. E vão postar a atividade de estudo. Essa atividade de estudo, ela tem peso 4. A partir dessa atividade de estudo, dessa compreensão de como a criança se alfabetiza, na unidade 2, nós vamos falar sobre letramento. E daí nós vamos ter uma atividade também muito legal, muito desafiadora, que é planejar uma atividade para trabalhar, então, a questão do letramento aliada à alfabetização para crianças dos anos iniciais ou da educação infantil. Então, como eu disse para vocês, essa é uma disciplina bem teórico e prática, né? Importante para a gente conseguir entender a grandeza do processo de alfabetização, a seriedade do processo de alfabetização e de letramento, aliados, então, ao trabalho com crianças ou com jovens e adultos. Certo, gente? Dei um cansaço em vocês, acho que mais confundido que expliquei, porque tudo é muito rápido, mas vocês vão acessar o material com calma, tá? Acessem todos os materiais, assistam aos vídeos, qualquer dúvida que tiverem sobre as atividades ou sobre o conteúdo, chamem a prof ou ali no material, no fórum de dúvidas ou nos chats, para que a gente continue conversando, dialogando e continue, então, entendendo como isso se apropria, tá bom? Alguém tinha levantado a mão? A Bruna tinha levantado a mão? Por favor, Bruna quer falar ou mais alguém quer falar? Por favor, fique à vontade. Sim, é porque é uma disciplina assim, excelente. É árdua, mas eu vou falar para você, a satisfação de você ver o aluno desenvolvendo, às vezes ninguém dá nada, você não aprende nada, não sei o quê, mas você ter paciência e fazer passo a passo e você ver a criança progredindo é muito bom. Vou falar para você, eu me apaixonei assim por essa disciplina assim, e é o que eu gosto de fazer. Você, nossa, mas tem que estar com paciência, mas o prazer de você ver a criança, entendeu? O aluno desenvolvendo. É muito bom, muito gratificante, entendeu? Eu concordo contigo, Bruna. É como se a gente desse para cada criança a possibilidade de usar um óculos. Um óculos que faça com que ela consiga ver o mundo de uma forma diferente. Lendo, escrevendo e compreendendo o que existe em torno dela. Eu acho mágico, assim, ó. Quando eu fiz meus estágios da pedagogia e do magistério, porque eu fiz, né, o curso normal, eu sempre fiz em segundos anos, porque eu tinha muito medo, muita resistência em alfabetizar, né? Quando eu fui nomeada professora numa escola municipal, professora nova recebe a série que tem, né? O ano escolar que tem. E de cara eu recebi um primeiro ano. E daí é o que eu disse para vocês, prof. Vanessa, ó, baixou a cabeça, comprou livros, porque todo conhecimento que eu tinha no magistério e na pedagogia, parece que naquele momento me faltava. Comprei coleções pedagógicas, porque naquele tempo não existia tanta questão online, né? E fui baixar a cabeça e construir uma prática de alfabetizadora e tentando entender qual era o conhecimento que aquelas crianças tinham, qual era o nível que eles estavam quando eles ingressaram e o que eu podia fazer para ir conduzindo esse processo. Quando eles começam a ler, é mágico, é lindo, a gente chora, né? Porque tu pensa assim, meu Deus, deu certo, deu certo. É uma responsabilidade enorme, mas é uma gratificação enorme também. Né? Tenho certeza e espero que vocês passem por isso como pedagogos. Sim, sim, sim. E o mais importante, a gente tem que porque a alfabetização ela caminha justamente com o letramento. A gente vai entendendo, compreendendo, conforme a gente vai lendo, vai estudando, e você vai aplicando também. E a intenção, e o importante também é a criança também, ela tem que saber conhecer o som das letras. Que isso aí ela vai começar a codificar a letra.
É muito bom, bom, A, prim- bom. a primeira premissa é o som das letras, para Sim. daí atribuir letra, símbolo, símbolo, construir daí a psicogênese. A partir da psicogênese ela vai andar, mas ela precisa conhecer o valor sonoro. E isso a gente faz de forma lúdica em toda a educação infantil, né? Todas as brincadeiras da educação infantil podem envolver a questão dos sons das letras, né? Em todos os momentos que você trabalha lá. Mais alguém, pessoal? Alguma participação? Tudo tranquilo? Semana que vem vai ter mais, professora? Ah, não, nós temos outra aula síncrona na unidade 2. Foi? Nós temos outra aula síncrona na unidade 2. Sim, Mas eu gostaria, se vocês quiserem, a gente pode fazer, quem sabe mais próximo do final da postagem da nossa atividade, um resgate, né? Quem sabe a gente pode fazer um momento para vocês tirarem dúvidas. Quem sabe nem todos queiram participar, são 31 alunos, né? Mas quem quiser, quem sabe a gente marca mais uma aula no final dessa unidade para a gente ressignificar e tirar dúvidas em relação a essa testagem, a como vocês perceberam. Eu acho que é um momento tão lindo, tão bom. Os alunos do semestre passado, já é a segunda edição dessa disciplina, né? Os alunos do semestre passado, eles ficaram encantados, tanto pela unidade 1 quanto pela unidade 2. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente se encontrar, socializar e conversar sobre isso. Tenho certeza que as marcas vão ser muito grandes no processo de desenvolvimento de vocês, docentes, e que eu vou perceber isso quando eu orientar vocês lá no estágio dos anos iniciais. Né? Eu sou a orientadora de vocês lá no estágio dos anos iniciais. Então a gente percebe o quanto isso impacta, né? Essas disciplinas assim impactam vocês lá. eu posso pedir algo? Sim. Se algum aluno do 5º período pode me incluir no grupo de WhatsApp. Se alguém